Olá, amores. Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e nós vamos fazer uma revisão, uma breve revisão sobre o conteúdo que vai cair na P2, que são os capítulos 3 e o capítulo 4 da apostila 1. Então, aqui vão algumas dicas, né, sobre como estudar, né, principalmente nesse momento em que vocês estão grande parte do tempo em casa. Então, ó, seria interessante que vocês lessem as anotações, principalmente do capítulo 3 que estão no caderno, né? Antes do isolamento social, a gente já tinha tido o capítulo 3 de forma presencial. Se você tiver dúvida em relação ao material que eu apresentei, vai lá no Google Class, lá tem os slides que eu expliquei em sala de aula, tem vídeo de revisão, tem todo o material que vocês precisam. A correção da lição de casa também está no Google Classroom. Caso vocês precisem, vocês podem tirar as dúvidas referentes ao conteúdo comigo por e-mail ou durante, né, a nossa aula online. Então, o capítulo 3, né, ele fala sobre a globalização. A globalização ela é um termo que vai surgir a partir de 1980 e ela descreve, né, um momento em que as informações e os meios de transporte elas começam a ficar integradas. Então, a distância que existia entre as pessoas e as mercadorias, agora essa distância ela vai ser diminuída, né? Então, o que vai acontecer? Tem alguns autores que não utilizam esse termo globalização, eles usam o termo mundialização. Os exemplos da globalização que a gente pode ver na atualidade pode ser, por exemplo, os produtos que vendem, né, num determinado país ou numa região onde existe, né, uma grande quantidade de exportação. Então, por exemplo, se você for na lojinha de R$ 1 que tem perto da sua casa, mas não vá, tá? É só um exemplo. Você vai perceber que tem um monte de produtos lá, principalmente, né, que de plástico, que vem da China. Ou, se você analisar, né, as empresas que mais vendem na atualidade, elas são aí fruto da globalização. Então, você tem, por exemplo, o McDonald's, que é uma multinacional, né, que alcança basicamente o mundo inteiro. Então, basta ver o logo do McDonald's que você já tem informação sobre qual marca você está consumindo. Você tem também, né, alguns seriados que ficam famosos no mundo inteiro, né? Eu coloquei aqui o exemplo do The Walking Dead. E a gente tem também, né, alguns fenômenos culturais globais. Na atualidade, né, a gente pode estar o K-pop, que basicamente é o espalhar aí da música sul-coreana pelo mundo. Lembrando, né, que a Coreia do Sul é o lado capitalista, né, das duas Coreias. Então aqui a gente tem uma foto, né, de um grupo sul-coreano que faz muito sucesso na atualidade, que é o BTS. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Fordismo, né? O Fordismo ele vai ser um modelo de produção criado em 1914 pelo Henry Ford, né? Então o Ford estava pensando sobre como ele poderia acelerar a produção da fábrica que ele tinha, né? E explorar ainda mais o trabalho operário, mas para que essa produção tivesse aí um aumento, né? Então o que ele vai criar? Ele vai criar um sistema para se produzir o principal produto dele, que eram os carros. Esse sistema a gente vai chamar de linha de produção, né? Então a linha de produção nada mais era do que uma esteira onde a mercadoria passava e ali, né, os operários faziam as modificações que eram importantes. Então é nesse momento aqui que o operário se mexe menos, mas ele acaba tendo que produzir mais, né? Principalmente aí com os membros superiores. Um outro tema que a gente tem bastante forte nesse capítulo é o desemprego estrutural, né? Então, o que acontece? Esse tipo de desemprego, ele acontece quando tem uma mudança na economia, uma mudança no modo de produção e, por conta disso, as pessoas perdem o emprego. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, que é a datilógrafa. No passado, a datilógrafa era uma profissional, né, ou o datilógrafo também eram profissionais que eram contratados para fazerem cópias do mesmo documento na máquina de escrever. A partir do momento, né, que você tem aí a entrada dos computadores nas grandes empresas e a entrada de um software que é o Office, né, junto com o programinha dele que é o Word, basta uma pessoa para fazer um documento, né, e ela pode imprimir milhares, né, de cópias do mesmo documento. Então, nesse modelo do desemprego estrutural, as pessoas elas não precisam mais contratar várias datilógrafas. Basta contratar uma pessoa que opere um computador para produzir, né, essa grande quantidade de documentos. E aí, por conta disso, esse tipo de profissão ele vai ser tirado da estrutura do meio de trabalho. Por isso que a gente fala desemprego estrutural.
Agora a gente vai para o capítulo 4, né, que fala sobre organismos internacionais e sociais. E um organismo internacional é um grupo de pessoas, né, que representam ali alguns países. E essas pessoas, elas fazem um tratado ou um acordo. E nesse tratado ou acordo, né, ambos os lados que assinaram esse tratado têm que cumprir algumas metas. E normalmente, nos organismos internacionais, essas metas elas têm que trazer benefícios para todos aqueles que assinaram aí esse acordo. A principal organização internacional que a gente tem é a ONU, né? A ONU ela começa a ser criada lá em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial a gente já falou bastante. Só que de 1945 a 1955, a ONU ela só atendia os interesses dos Estados Unidos, já que ela foi criada neste país, ou ela atendia os interesses dos países aliados. Então, na realidade, no começo, a ONU ela não estava a serviço de todo mundo, né? E o serviço da paz ele era questionável. A partir do momento que tem a descolonização da Ásia e da África, ou seja, os países europeus que estavam dominando a Ásia, a partir do momento que eles saem e deixam os países asiáticos e africanos, esses países eles tomam consciência de que eles estão num nível de pobreza e subdesenvolvimento muito alto. Então, o que vai acontecer? Esses países, eles vão ser agregados à ONU, né? E aí a missão da ONU muda e o pensamento da ONU muda também. Então agora a questão do subdesenvolvimento e da pobreza é uma das pautas da ONU que inclusive, né, se arrastam até os dias de hoje. Então assim, quais são os objetivos da ONU, né? A ONU ela é como se fosse uma reunião bem grande, onde vários representantes de pelo menos 150 países do mundo se juntam para discutir questões que são conhecidas como problemas mundiais. E esses países eles assinam acordos e tratados, né, combinando de tentar lidar com essa situação. Então, na ONU se discute problemas de educação, problemas políticos, de meio de transporte, terrorismo, entre outros, né? Então, a gente pode dizer que uma das bases da ONU é a paz e o direito internacional. Aí agora a gente tem um pouquinho de economia, né? A gente tem um modo econômico aí que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é um tipo econômico, digamos assim, e esse tipo econômico fala que o Estado não deve interferir na economia. Então, na realidade, dentro do neoliberalismo, quem manda, né, na economia são as pessoas que são as donas de fábricas e de empresas. E o Estado aqui, ele deve ser mínimo, né? Então, o Estado ele deve fazer ali o mínimo da sua parte. Então, ele deve dar ali educação, saúde, acesso a meios de transporte de forma pública, né, para a população. E as empresas, né, elas devem criar as suas próprias leis aí, né? Então, tá escrito assim. Os neoliberais defendem que a economia deve ser baseada no livre jogo de forças de mercado. Então isso quer dizer o quê? Que o Estado não pode definir como o mercado funciona e quem define, né, é quem domina o mercado. O último tema que a gente vai ver aqui, né, são os movimentos sociais. O movimento social ele é baseado, né, num direito que é universal, que é o direito de protesto, né? Então todas as pessoas têm direito de protestar. E o que vai acontecer é com base no direito aos protestos que essas pessoas elas vão entrar em movimentos sociais, que basicamente são grupos de pessoas que defendem uma causa e que estão contestando aí algo que está acontecendo. Então você pode ter um movimento social aí a favor da diminuição do aquecimento global, você pode ter um movimento social em relação ao que o Covid está fazendo com o nosso planeta na atualidade. Então, o movimento social é um grupo de pessoas que concordam com a mesma questão e lutam pela mudança, né, do que está acontecendo. Então, assim, gente, essa foi uma breve revisão, né, do conteúdo. A prova tá simples, né? É necessário estudar, ok? É necessário tirar as dúvidas e assim, nós estamos no momento da nossa história onde a nossa forma de vida está mudando, né? A professora está aqui para te ensinar e tirar dúvidas, mas ao mesmo tempo, apesar de você não estar indo para a escola está dentro da sua casa, né? Então, assim, vai continuar tendo aula do mesmo jeito, você vai continuar tendo obrigações do mesmo jeito, e é isso, né, gente? Então é isso, até a próxima aula. Beijos, bons estudos para vocês.